Graça e paz, meu querido irmão, minha querida irmã, meu amigo, família, passando para compartilhar com você mais uma porção da Palavra de Deus. Hoje eu encerro esta série de reflexões. Como eu disse no início, seriam 12 reflexões. E hoje eu encerro com vocês e na esperança de que em todas estas semanas você tenha sido abençoado com a palavra do Senhor. E o nosso texto base tem sido Deuteronômio capítulo 10, versículo 12, que nos diz assim: Agora, ó Israel, que é que o Senhor, o seu Deus, pede a você, senão que tema o Senhor, o seu Deus, que ande em todos os seus caminhos, que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma. Nosso tema para hoje, ele é compartilhando a palavra de Deus com os outros, é uma maneira de servir a Deus. E o texto que nós lemos vai falar exatamente isso, né? Que o ame e que sirva ao Senhor, o seu Deus, de todo o coração e de toda a sua alma. E compartilhar a palavra de Deus com os outros é uma maneira de nós servirmos a Deus. Eu ouço muitas pessoas me dizerem assim: pastor, eu não sei como compartilhar a palavra de Deus. Pastor, eu não sei como agir na rua, na evangelização, na entrega de um folheto, na abordagem de uma pessoa. E eu costumo dizer o seguinte: para você então aprender, você precisa ir, precisa sair. E a maneira mais prática que tem é você saindo e compartilhando a palavra de Deus. Eu também digo o seguinte: quem você era antes de aceitar a Jesus? Você está lembrado como você era? E hoje, quem você é? Então você pode também compartilhar com a pessoa ou com o seu amigo quem você era e o que Deus fez na sua vida. A transformação que Ele trouxe na sua vida a partir do momento que você disse sim para Jesus. E aí nós tivemos a nossa vida transformada, mudada, regenerada, lavada e remida no sangue do Cordeiro. Como cristãos, nós somos chamados para servir a Deus de diversas maneiras. E uma maneira poderosa e transformadora de servi-lo é compartilhar a sua palavra com os outros. Nessa nossa última reflexão, nós entenderemos por que compartilhar a palavra de Deus é uma maneira importante de servi-lo. Além disso, descobriremos o impacto da palavra de Deus, o mandamento de compartilhar e as bênçãos que resultam de servir a Deus desta maneira. Ou seja, todos nós temos um chamado, todos nós. E nós vamos experimentar isso compartilhando a palavra de Deus. Nós precisamos abrir as nossas bocas e falar. A palavra de Deus diz que se nós não falarmos, as pedras clamarão. Precisamos, meu querido irmão, minha querida irmã, você que já tem Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você precisa compartilhar Jesus com outras pessoas. E aí nós temos no nosso primeiro ponto de reflexão o poder e o impacto da palavra de Deus. Hebreus 4:12, o autor da carta aos Hebreus, ele nos diz assim:
pois a palavra de Deus ela é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e intenções do coração. Ou seja, a palavra de Deus tem poder de transformar vidas. Ela tem poder de convencer os corações. Ela tem poder de trazer salvação. Por isso, a importância de se usar a palavra de Deus. Por isso, a importância dessa intimidade com a palavra de Deus. Compartilhar a palavra de Deus permite que outras pessoas encontrem a verdade e experimentem o poder transformador de sua palavra. A palavra de Deus também nos diz, né? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E esta verdade, ela está contida na palavra de Deus. Nós precisamos experimentar Jesus para então sentir, ver, poder experimentar a transformação nas nossas vidas. O nosso segundo ponto de reflexão nos diz o mandamento de compartilhar o Evangelho. Mateus capítulo 28, versos 19 e 20, somente a parte A, um texto muito conhecido. Jesus ele envia seus discípulos dizendo: portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu lhes ordenei. Compartilhar a palavra de Deus não é uma sugestão. Eu não estou sugerindo que você compartilhe, mas nós somos chamados, e compartilhar a palavra de Deus é uma ordem. Portanto, vão e façam discípulos. Está no imperativo. É uma ordem dada por Jesus. Nós somos chamados para fazer discípulos, compartilhando o Evangelho e ensinando outros a seguir a Cristo. Por isso eu falei, quem era você? E quem é você hoje? Olha o que Deus fez na sua vida, o que Deus tem feito na sua família. As pessoas precisam ouvir isso de sua boca. Nosso terceiro ponto, compaixão pelos perdidos. Mateus 9:36 descreve o coração de Jesus pelos perdidos, dizendo: ao ver as multidões, teve compaixão delas, porque estavam aflitas e desamparadas, como ovelhas sem pastor. Como seguidores de Cristo, somos chamados a imitar sua compaixão pelos perdidos. Aí eu pergunto para você, meu querido irmão, minha querida irmã, eu pergunto para você que já aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador, o seu coração tem chorado pelas almas perdidas? O seu coração tem partido, se dilacerado pelas almas perdidas? Você tem chorado pelas almas perdidas? Precisamos imitar a compaixão de Jesus pelos perdidos. Compartilhar a palavra de Deus é uma expressão dessa compaixão, já que desejamos que outros encontrem esperança, salvação e vida eterna em Cristo. Nosso próximo ponto, dando fruto e glorificando a Deus. João 15:8, Jesus nos diz: meu Pai é glorificado pelo fruto de vocês, pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Compartilhar a palavra de Deus é uma forma de dar fruto em nossas vidas e nas vidas de outros. Ao compartilharmos sua palavra, preste bem atenção, vidas serão transformadas, corações aceitam ao Senhor e o reino de Deus avança. Através desse serviço, nós glorificamos a Deus e demonstramos nossa identidade como discípulos de Cristo. Ou seja, nós precisamos ganhar vidas para Jesus.
Nós precisamos viver um evangelho genuíno, cristocêntrico na vida das pessoas. Eu tenho dito que o que eu penso, o que eu acho, eu acho que é isso, eu não acho nada. O que você acha, me desculpa, também não tem importância nenhuma. Mas o que a palavra de Deus diz, aí sim é a verdade absoluta, porque eu creio na palavra de Deus inspirada, revelada, palavra que transforma vidas, corações, e com isso o reino de Deus vai avançando. E nosso último ponto de reflexão, as bênçãos do serviço fiel. Provérbios 11, 25, aliás, diz assim: o generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Compartilhar a palavra de Deus é um meio de abençoar e de enriquecer. Quando você compartilha a palavra de Deus, você está abençoando vidas. Você está enriquecendo. Pastor, enriquecendo materialmente? Não. Está enriquecendo espiritualmente. Você está plantando, você está vendo a colheita daquilo que você fez. Você orou com alguém, você tem orado com alguém, pastor, estou orando, já tem 4, 5 meses e agora a pessoa ela aceitou a Jesus. Olha aí a riqueza. Que preciosidade, vidas se rendendo aos pés do Senhor. Quando servimos ao Senhor fielmente, compartilhando sua palavra, nós somos nutridos espiritualmente, nos aprofundamos no nosso entendimento e relacionamento com Deus. Além disso, somos privilegiados por testemunharmos a transformação e crescimento daqueles que aceitam a mensagem do Evangelho. Como eu disse, você tem orado por alguém e agora essa pessoa ela aceitou a Jesus e agora você vai fazer o que então? Você vai caminhar com ela, você vai poder nutrir essa pessoa com a palavra de Deus, você vai poder ensinar essa pessoa a manusear a sua Bíblia, a procurar os livros na Bíblia, você vai orar com ela, ela vai aprender a ter intimidade com Deus através da sua vida. Que privilégio! Isso é um privilégio. E para nós concluirmos, compartilhar a palavra de Deus com os outros é um jeito poderoso e significativo de servi-lo. Esse ato traz transformação. Cumpre o mandamento de fazer discípulos, demonstra compaixão, traz frutos e glória a Deus. Ao participarmos fielmente do compartilhamento da palavra, nós não apenas abençoamos outros, mas somos enriquecidos pessoalmente. Crescemos no nosso relacionamento com Deus. Que aceitemos o chamado e sirvamos a Ele de todo o coração, compartilhando sua palavra com um mundo que precisa de sua graça e verdade. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde e que você possa crescer na graça e no conhecimento pleno da palavra de Deus. Quero deixar aqui para você um convite. Você recebeu as 12 reflexões. Se você entendeu que você precisa aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador, você entendeu que você é pecador, você está afastado do Pai, eu quero convidar você a se render ao senhorio de Jesus. Quero convidar você a abrir o seu coração para Jesus e convidá-lo para ser o seu Senhor e o seu Salvador, fazendo uma simples oração. Senhor Jesus, eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Senhor Jesus, escreve o meu nome no livro da vida. Eu reconheço que sou pecador, mas aceito o teu perdão. Aceito ser regenerado e lavado no sangue de Cristo. Amém. Se você orou comigo,
e que quiser depois me mandar uma mensagem, mande uma mensagem dizendo: pastor, eu entendi e eu aceitei Jesus como meu único e suficiente Salvador. Que Ele te abençoe, que Ele te guarde. Até mais tarde, quando eu estarei orando com você, por você e por sua família.